Olá, quarto ano! Tudo bem com todos vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. A tia Mari está muito bem, a tia Aline também está muito bem. Então, nós vamos começar agora mais uma videoaula. Não esqueçam que nós temos lá o grupo, a gente quer ver a participação de todos vocês, é muito importante a participação de vocês, é importantíssimo vocês entregando as atividades no tempo que a gente está pedindo, os livros para correção, então não deixem de participar, ok? E de entregar todas as atividades identificadas com o nome de vocês, tudo bonitinho, tá bom? A gente vai falar de um assunto agora que a tia Mari ama muito, que em história, que é a independência do nosso país, a independência do Brasil. Então, muitos portugueses queriam reconhecer o Brasil como reino. Só que os políticos, eles não queriam isso. Os políticos queriam que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia. Eles não queriam que o Brasil ficasse sendo um reino, porque eles viram que uma hora ou outra Portugal e Brasil iam desfazer seus negócios aos poucos. Então eles não queriam de jeito nenhum que o Brasil fosse reino. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia para continuar recebendo ordens lá de Portugal o tempo todo. Então o que eles queriam fazer? Eles exigiram que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Não queriam mais que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil. Só que ao mesmo tempo, as pessoas aqui do Brasil queriam que ele ficasse aqui. Porque eles não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Eles queriam que o Brasil fosse reino. Então eles pediram muito para que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil. Então, como foram muitos brasileiros pedindo para o Dom Pedro ficar, o Dom Pedro resolveu que ele ia ficar aqui. Ele decidiu que ele ia ficar aqui. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ele, diante de milhares de pessoas, ele declarou, a seguinte frase. Ele declarou aqui, ó, da janelinha dele, aqui onde tinham várias pessoas, ele declarou a frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E aí esse dia, 9 de janeiro de 1822, passou a ser considerado como o dia do fico. Ele ficou conhecido como o dia do fico, porque foi o dia em que o Dom Pedro I decidiu que ele ia ficar aqui no Brasil. E muitas pessoas gostaram porque eles viram que ele ficando aqui, o Brasil ia continuar na categoria de reino. Então, assim, muitos políticos portugueses se irritaram com isso, ficaram mais irritados ainda, e existia também aqui uma campanha para que o Brasil ficasse totalmente independente de Portugal, né? Para que ele não recebesse mais ordens de Portugal, que ele resolvesse seus problemas sozinho, sem Portugal, sem receber ordem de Portugal. Então ele resolveu criar, né, convocar uma assembleia, que foi chamada de Assembleia Constituinte. E os políticos portugueses ficaram irritadíssimos. Então, naquele momento em que Dom Pedro I convocou essa Assembleia Constituinte para resolver esse problema, se aceitava as ordens de Portugal ou não, os portugueses ficaram irritados com a convocação dessa Assembleia, e então, a partir dali, eles viram que não tinha mais como Portugal ter nenhum vínculo com o Brasil. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava voltando de uma viagem de negócios e recebeu uma notícia dizendo que muitas das suas decisões não estavam sendo acatadas por Portugal. Portugal não estava aceitando as suas decisões. Então aquilo deixou Dom Pedro muito contrariado, muito irritado. Então ele resolveu, diante do rio Ipiranga, dar o grito do Ipiranga. Ele levantou a sua espada e deu o grito: independência ou morte! E ali, a partir daquele dia de 7 de setembro de 1822, ele declarou que o Brasil era um país independente, que não dependia mais de Portugal para nada. Olha aqui a figura que eu vou mostrar para vocês. Essa figura aqui foi quando Dom Pedro declarou
que o Brasil, olha ele aqui, que o Brasil ficaria independente de Portugal. Então ali ele se declarou defensor perpétuo do Brasil, que ele falava ou o Brasil vai ficar independente ou eu vou morrer na guerra. Então ali ele declarou independência ou morte. E no dia 12 de outubro de 1822 ele foi aclamado e foi e recebeu, né, o título de imperador do nosso país em 12 de outubro de 1822. A história do nosso país, a história da independência do Brasil é uma história muito bonita, é uma história muito maravilhosa. Então eu espero que vocês leiam o livro de vocês e não só vejam e assistam a videoaula. Espero que vocês leiam o livro porque é uma história fascinante, que aconteceram muitas guerras, muita luta, né? Como a gente vê até hoje na nossa política do nosso país, mas é uma história muito envolvente. Então espero que vocês leiam também o livro de vocês com bastante atenção, façam as atividades com bastante capricho, ok? E logo logo nós nos veremos. Ok, meus amores? Beijos. Fiquem com Deus.